pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Vou gravar hoje dessa forma um pouco diferente. Acho que o meu vídeo talvez trave um pouco, mas o áudio tem ficado bom, então eu vou fazer assim mesmo. Só hoje eu vou falar sobre um dos versículos mais famosos que existem, né? Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover essa montanha, você vai dizer para essa montanha ir para lá e ela vai. Então vamos tentar entender, aplicando aqui os métodos que eu mais gosto, né, de usar. Vamos tentar entender o que isso de fato quer dizer, né? Esse versículo está em Mateus 17. Só que a gente vai fazer alguns percursos antes de chegar lá para tentar entender direitinho o que eu acho que esse versículo quer dizer, né? E aí eu deixei um documento do Word aberto aqui com as principais teses escritas para ficar fácil de acompanhar. Ok, então antes, vamos abrir em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 3, porque isso aqui não tem exatamente a ver com o texto que a gente vai ler, mas tem um ponto aqui que eu quero pegar para ajudar a gente a fazer o nosso raciocínio, beleza? Lucas capítulo 17, versículo 3, como está aberto aí, espero que esteja dando para ver. Jesus diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, eu estou na versão Ara, tá? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E aí, eu acho que vale a gente tentar algum dia, não hoje, entender o que é fé para eles, né? Porque essa frase aqui, aumenta-nos a fé, como resposta ao que Jesus falou, pelo menos para mim, não faz tanto sentido assim, porque o que tem a ver fé com você perdoar seu irmão, né? Talvez você que está assistindo aí entenda melhor do que eu, mas para mim não faz tanto sentido. Mas eles falam isso. Jesus fala para você perdoar seu irmão 7 vezes e tal. Os apóstolos respondem: Senhor, aumenta-nos a fé. Isso aqui vai condicionar o que Jesus vai falar depois, tá? Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, que é uma árvore, né? Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara minha ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Parafraseando, tá, o que eu acho que Jesus quis dizer aqui. Ele chega para os apóstolos e fala: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier até contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Ou seja, Jesus está mandando os apóstolos dele aqui perdoarem algum irmão que lhes fez alguma ofensa, mas se arrependeu, né? E eles falam: aumenta-nos a fé. E Jesus responde: se vocês tiverem uma fé mínima, vocês conseguem fazer muito mais do que simplesmente perdoar. E digo mais: se você perdoar seu irmão, não é pra você ficar se achando, não, porque isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Você é meu servo, você tem que fazer o que eu tô mandando, e depois que você fizer, você vai dizer: sou um servo inútil, porque fiz o mínimo. É isso que Jesus está falando aqui. Então, quando ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, que certamente é uma coisa muito pequena, então se você tiver uma fé minúscula, você vai fazer uma coisa muito maior do que perdoar seu irmão. E aqui ele fala: direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar. Então, vou vir aqui no meu Word que eu falei, vou aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. Esse aqui é o meu primeiro ponto do vídeo. Então, Jesus ele fez o emprego de uma hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é um recurso de linguagem do exagero, tá? Então, ele vai fazer um emprego aqui de um recurso de linguagem do exagero. E aí ele vai empregar essa hipérbole como um recurso de linguagem. Aqui eu escrevi mal. Emprego de hipérbole com essa construção de frase.
melhor assim, falando sobre fé. Então, em Lucas a gente viu isso daqui, o emprego de uma hipérbole com esse tipo de construção de frase. Quando eu falo construção de frase, eu estou falando do quê? Eu estou falando disso aqui, que ele chega e fala, se tiver de fé como um grão de mostarda, fareis uma coisa muito grande. Sabe, ele está utilizando esse recurso do exagero. E por que eu estou ressaltando esse ponto? Esse aqui. Porque no texto que a gente vai ler, ele também emprega esse recurso de linguagem, que é Mateus 17. Mateus 17. Eu vou ler daqui a pouco, mas primeiro eu vou voltar um pouquinho em Mateus 16, tá? Até aqui acontecem algumas coisas, Jesus faz alguns discursos públicos e o texto leva a gente até esse ponto. Vamos ler e depois vocês vão entender por que eu estou lendo isso daqui. O texto vai dizer, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, desde Mateus capítulo 16, versículo 21, Jesus, segundo o que o texto está dizendo, Jesus começa a dizer que ele iria sofrer, iria morrer e iria ressuscitar. Então ele já está dizendo isso aqui em Mateus 16. Aí vai dizer, e Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Só para deixar registrado, tá? E aí vamos chegar no texto que a gente quer, que é Mateus 17. Eu vou começar a ler do versículo 1, tá? Que vai falar assim, 6 dias depois desse acontecimento, né, de Jesus falando com Pedro, na verdade Jesus falando com os discípulos e Pedro respondendo, né, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, faria aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele, Pedro, ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Essa frase aqui já foi dita antes, está lá no iniciozinho do livro, quando Jesus vai para o batismo, não lembro se é antes ou se é depois que ele é batizado, mas Deus já tinha falado isso daqui. Então é uma repetição. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços. Então, ouvindo a voz que veio da nuvem, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram. Essa parte é interessante. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E assim, eu tenho uma certa dificuldade de entender por que essa pergunta se encaixa aqui. Porque eles viram ali, tiveram aquela visão, Jesus com Moisés e Elias, desce e Jesus fala, não contem para ninguém o que vocês viram. E aí eles perguntam para Jesus, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Assim, tá, eles estão falando de Elias porque na visão eles viram Elias, mas também viram Moisés. E eu sei por que essa pergunta aqui existe. E eu sei por que os escribas diziam isso daqui. Até porque Jesus vai dizer, versículo 11, então Jesus respondeu, de fato Elias virá. E por que eles estão falando sobre isso, de Elias vir? Elias foi um profeta que Israel teve na época dos reis, tá? Na época do rei Acabe, se eu não me engano. Que foi, acho que o primeiro profeta clássico, assim, né? Daqueles que falavam com os reis e tal. E ele fez grandes feitos. E aí pode vir a dúvida, né? Bom, se Elias já foi um profeta que existiu em Israel e já morreu, eu não sei se ele morreu porque a Bíblia não diz que ele morreu. Diz que ele foi levado por Deus e ninguém sabe se ele foi levado para um outro lugar, se ele foi levado para o céu e nunca morreu, não sei. Mas se foi um profeta que viveu séculos antes disso daqui, então por que eles estão falando disso, né? Porque existe um outro livro, que é o livro do profeta Malaquias, que na nossa Bíblia cristã é o último do Antigo Testamento, mas na Bíblia judaica não é. Se eu não me engano, é um profeta depois do exílio, tá? Então, deve ter sido um dos últimos profetas, se não foi o último,
que veio. E o que ele falou? No finalzinho do livro dele, Malaquias 4, ele diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, é por causa disso aqui que os escribas falavam que devia vir Elias, beleza? E é sobre isso que eles estão falando ali. Jesus está falando com seus discípulos. Versículos 5 e 6 de Malaquias 4. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, voltando ali, os discípulos o interrogaram Jesus. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam o que eles falaram a respeito de João Batista. Então João Batista é identificado por Jesus Cristo como o Elias que haveria de vir. Tá? E aí a gente vai chegar onde a gente está querendo. E assim, por que eu li aquele trecho de Mateus 16 antes? Em que Jesus fala que ele vai sofrer nas mãos dos líderes religiosos, e ele vai morrer e depois vai ressuscitar. Porque quando alguma coisa como o que a gente vai ler agora, que é uma outra passagem, aparece, a gente tem que tentar entender se ela faz parte da provável proeminência ou se ela é só um elemento encaixado dentro de uma história maior. E esse segundo ponto de vista é o que eu vou trazer aqui. Mas vamos ler para ficar mais claro. Então, versículo 14. Então, depois que eles viram aquela visão lá de Jesus com Moisés e Elias, e aí Jesus falou com eles, o texto diz: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa. Vou dar um highlight aqui pro incrédulo, tá? Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. E aí vai entrar a frase que é o alvo do vídeo, né? Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A construção da frase aqui, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este alguma coisa, é exatamente igual à construção da frase lá de Lucas 17, em que ele fala, não é um monte lá era uma árvore, né? Ele diz, se você mandar essa árvore daqui e se jogar no mar, ela vai. É a mesma construção de frase, então eu vou voltar ao mesmo ponto que é a minha tese. É um emprego de uma hipérbole com essa construção de frase falando sobre fé. É a mesma coisa, a mesma estrutura. Então, está falando da fé de novo. Lá, Jesus mandou os apóstolos perdoarem o irmão 7 vezes e eles disseram para ele: aumenta a nossa fé. E ele respondeu. Aqui, a situação não é algo que envolve perdão. Aqui parece ser expulsão de algum demônio, tá? Então é uma situação diferente. E os discípulos se aproximam e perguntam por que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino específico. E Jesus responde: porque a fé de vocês é pequena.
E ele fala a mesma frase de antes. Se vocês tiverem uma fé mínima, vocês vão conseguir fazer uma coisa muito maior do que expulsar um demônio. E a grande pergunta é, por que Jesus está falando disso aqui? Assim, o que ele quer dizer com ter fé suficiente? Lá tinha a ver com perdão, né? Aqui, se a gente for pegar só esse texto, parece que ele está falando sobre expulsar demônios. E assim, eu entendo que é isso que parece, mas o quanto isso é relevante para a teologia cristã e para a doutrina cristã como um todo até hoje, né? Ou mesmo na época, eu não sei se isso era muito relevante, tá? Porque assim, se Jesus expulsou um demônio a mais ou a menos, isso não vai mudar absolutamente nada na tarefa que ele veio realizar aqui na Terra. E na doutrina cristã não vai alterar absolutamente nada. E aí a gente entra naquele mesmo preceito de que o texto continua. O texto vem com uma narrativa e ele continua depois. Então, antes dessa passagem de Jesus no monte lá com aqueles 3 discípulos que viram ele, Moisés e Elias, e essa passagem agora, logo antes, o texto vai dizer que a partir daquele momento Jesus começou a dizer que ele haveria de sofrer, morrer e depois ressuscitar. Logo depois que acaba isso daqui, vem: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Por que eu estou enfatizando isso? Porque na literatura hebraica, um dos recursos mais famosos, né, mais antigos de ênfase é a repetição. Então, isso aqui foi dito pouco antes do texto que a gente leu, e agora foi dito de novo. Jesus está dizendo de novo: ó, eu vou morrer, hein? Vocês têm que ficar cientes do que eu estou falando. E aí, na minha leitura, do meu ponto de vista, posso estar errado, né? Faz sentido pensar que a fé entra aqui. Tipo, tenham fé em acreditar no que eu tô falando. Vocês vão me ver morrer, mas eu vou ressuscitar. E aí eu peguei alguns outros trechos em que ele vai repetir isso, né? Só antes da gente continuar o vídeo, por que eu não li esse versículo 21, né? Em que supostamente Jesus fala: mas essa casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Porque repare que esse texto aqui está entre colchetes e essa versão que eu estou lendo, ela coloca desse jeito porque esse versículo ele não existe nos manuscritos mais antigos, tá? Então, a gente tem manuscritos do Novo Testamento, do Antigo Testamento e tal. Nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, esse versículo aqui não existe. Então, eu vou pular, não vou considerar, beleza? Acho que a maioria dos exegetas hoje que produz livro e tal não considera esses versículos que são prováveis adições, tá? Então eu pulei, por isso que eu não vou ler. E agora vamos dar sequência, porque eu quero mostrar que esse aviso de Jesus de que ele vai morrer e vai ressuscitar vai se repetir. Então, Mateus capítulo 20, versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão a gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Avisou de novo. Mateus 26. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, a gente pulou, né, alguns trechos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. De novo, então os principais sacerdotes e nações do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, pererê, pererê. Jesus avisando de novo. No mesmo capítulo 26, Jesus avisa de novo. Então Jesus lhe diz: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, ele ia diante de vós para a Galiléia. Assim, Jesus avisou que ele ia morrer, não acreditaram, ou se entristeceram, né? E quando termina o livro, né, quando ele chega no final, Jesus de fato ressuscita, ele aparece primeiro a algumas mulheres. Eu acho que o Evangelho de Mateus ele até termina, parece, de forma muito abrupta, né? Então não tem muito texto aqui depois que Jesus ressuscita. Mas
vai dizer um pouquinho, né? Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designaram, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, assim, deixa eu tentar fazer um apanhado aqui da minha ideia, para não ficar tão solto. Naquela cena de Mateus capítulo 17, em que Jesus ele cura o filho do homem que tinha um filho lá que era lunático, e Jesus expulsa o demônio que estava nele, ele diz aos discípulos dele que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles poderiam mover um monte e tal. E aí minha tese é que esse recurso é uma hipérbole, assim como era lá em Lucas 17. E por que eu não acho que esse texto ele tem como proeminência fazer uma teologia sobre a expulsão de demônios e tal? Porque considerando, e aqui é a minha outra frase, considerando o fluxo maior da narrativa, por essas passagens que eu mostrei depois, parece que a proeminência não é fazer uma teologia sobre demônios. Parece que a proeminência é aplicar esse conceito de fé para uma situação maior que Jesus estava trazendo. E como ele repete várias vezes esse aviso para os discípulos dele de que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar, parece a mim que a proeminência e o que ele queria passar para os discípulos de fato era: acreditem em mim, tenham um mínimo de fé. Eu estou avisando que eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando ele ressuscita, alguns não acreditam, como o próprio texto ali fala, né? E aí eu até peguei um trecho de Lucas capítulo 24, que é um pouco mais extenso quanto a isso, né? No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, Maria Madalena e uma outra Maria, ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Jesus tinha sido sepultado num túmulo que ficava em uma rocha e tinha uma pedra na frente tapando a entrada. Então elas encontraram essa pedra removida. Mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Então aqui em Lucas tem mais texto que, mesmo com Jesus dando todos os avisos e falando as coisas que falou, ainda assim não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Olha só, hein, de novo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Bom, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante e tal. E aí vai acontecer uma cena, e eles vão entender que era Jesus, e aí continuou o texto. Depois com os outros discípulos, tá? Com os outros discípulos, o texto vai dizer: falavam ainda estas coisas, aqueles dois falavam com os outros discípulos, quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tens aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aqui a gente só vai entender lá em Atos, tá? E aí vai dizer depois sobre a ascensão de Jesus aos céus. Concluindo o vídeo, falei muita coisa, né? Muito mais do que só aquele versículo lá que eu prometi que falaria. Mas fiz assim para tentar mostrar que Jesus não estava dizendo que você vai falar para um monte, para ele ir para o mar e ele vai para o mar. Isso é uma hipérbole, isso é um exagero proposital que o interlocutor ali usa, que o autor coloca, para dizer que, no caso de Lucas 17, que não é necessário ter muita fé para você perdoar seu irmão, e no caso de Mateus 17, se a gente for pegar só o texto em que Jesus fala aquilo, parece que ele está dizendo que não é necessário ter tanta fé assim para você expulsar demônios. Mas ali no caso de Mateus 17 especificamente, talvez isso se aplique em Lucas também de alguma outra maneira, mas no caso de Mateus 17, eu não acho que seja um texto para fazer uma grande teologia sobre a expulsão de demônios e tal. Parece-me ser um texto em que Jesus ressalta a fé dentro do fluxo maior da narrativa, em que ele estava querendo dizer para os discípulos dele para terem fé e acreditarem que Jesus morreria, mas ressuscitaria. E mesmo assim a gente viu que não foi tão fácil assim eles crerem, né? Mesmo depois de verem Jesus ressuscitado. Beleza? Espero que tenha dado para entender. Espero que apesar do vídeo estar grande você tenha gostado. E que tenha ficado bom, que não tenha travado demais. Beleza? E é isso aí. Fé para mover montanhas? Não literalmente. Mas, assim como os discípulos falaram para Jesus, né? Aumenta-nos a fé. Não é um pedido ilegítimo não, tá? Para perdoar o irmão é ilegítimo, porque isso é o mínimo. Mas para outras coisas não. Beleza? Um abração, fique com Deus, espero que vocês tenham gostado. Se discordar, se tem uma visão diferente, se acha, ou se ficou alguma dúvida, deixa aqui, escreve que eu respondo, beleza? Não vou saber tudo não, tá? Se eu não souber, eu vou responder e vou dizer que eu não sei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Um abração.